nem sabia. Ela cantou, ela louvou, e aí esse último hino, ele sempre mexeu muito comigo, a minha espiritualidade, irmã. E eu quero dizer a todos vocês que eu estou me sentindo honrada, privilegiada de estar aqui com todos e conhecer os irmãos, né, da casa do Senhor. Então, o nosso tema é dons. O nosso título, o destino dos dons. Nós vamos meditar, quem quiser abrir a Bíblia, no 1 Coríntios 12, 4. Nós só vamos meditar em um versículo. Eu vou aguardar os irmãos localizarem. Amém? 12, tá? É o 12, é 1 Coríntios 12, 4. Você filmou o começo? O começo para eu também. 12, 4. Amém. 1 Coríntios 12, versículo 4. Amém? Amém. Então vamos lá, na palavra do Senhor. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. Então nós vamos fazer a nossa oração e vamos meditar no que nós iremos falar agora. Senhor meu Deus, neste momento me torno, Senhor, o seu canal para entendimento da sua palavra. Que o meu irmão que está aqui presente, Senhor, compreenda o valor e a graça de ter um dom, de oferecer esse dom para o próximo. Ó Senhor Jesus, que esse dom do Espírito Santo nos envolva imensamente, que ele nos aqueça, Senhor, a serviço da tua obra, e que todos que estão aqui, Senhor, que ainda não descobriram o seu dom, receba, Senhor, essa noite, o dom especial de te servir, te honrar e te glorificar para sempre. Amém, irmãos? Amém. Então nós vamos começar explicando para vocês o significado da palavra dom. No latim, fala-se donos, presente, dádiva. No grego, charisma, uma graça, um favor, um presente, um dom da graça de Deus. E em português, ele tem a denominação que acompanha certos cargos eclesiásticos, mais voltado para a Igreja Católica. A palavra dom, ela é muito forte, porque ela é um presente, é uma troca de amor que Deus nos dá. Esse presente, ele é maravilhoso. E nós vamos ter aqui hoje um pouco desse entendimento. O dom pode nascer com a pessoa ou pode você pedir a Deus. Porque Deus, no seu infinito amor e bondade, Ele nos concede o dom. Para entender essa carta, nós vamos falar um pouquinho sobre a cidade de Corinto. O apóstolo Paulo ficou nessa cidade 1 ano e meio, porque lá havia um exagero sobre os dons. Muitas pessoas, elas estavam abusando do dom que Deus havia presenteado, principalmente na profecia. Havia muitos falsos profetas, e esses falsos profetas, eles foram se desviando da presença do Senhor. Essa cidade de Corinto, ela era uma cidade portuária, onde vários navios desembarcavam ali para pegar mercadoria ou levar mercadoria. Então Paulo achou por bem se instalar ali por 1 ano e meio, mais ou menos, para que ele desenvolvesse o trabalho de evangelismo naquela cidade, para que ninguém se desviasse do caminho do Senhor. A nossa contextualização bíblica no Novo Testamento, a palavra dom significa presente recebido de Deus pela graça divina, sem que haja mérito próprio, que significa algo que pertence ao Espírito Santo. Não é mérito meu, é mérito do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele vai te usar
para atingir o objetivo do Senhor. Nós temos dentro da igreja vários dons, o dom de apostólico, o dom de língua, o dom de profecia. E o de profecia tem que ter também a pessoa que tem o dom de interpretar aquela profecia, assim como também o dom de interpretar as línguas. É muito bacana você sentar perto de uma pessoa e ela falar em línguas, mas às vezes você não entende. Se você tiver a facilidade da compreensão dos dons de língua, você entenderia o que Deus estaria falando de imediato com você. Então é necessário haver esse intérprete. Nós temos o dom da cura, dos milagres, e temos um dom que muitas das vezes a gente nem percebe, e ele é o maior de todos os dons, é o dom do amor. Esse dom do amor, ele é tão perfeito, se você olhar lá no livro de Coríntios 13, você vai descobrir que Jesus é o verdadeiro amor. Então, quando você pede esse dom, você começa a andar com Jesus, e Jesus vai colocar em você esse dom tão supremo. E pode existir fé, pode existir qualquer outro dom, mas o amor, esse tem que prevalecer. Amém? Amém. Eu vou contar para vocês uma experiência minha pessoal. Antes de eu entrar para a igreja evangélica, eu sempre gostei muito de observar as coisas, as pessoas, atitudes. E isso, eu tenho o dom de discernimento do Espírito. Esse dom do discernimento, ele é um dom muito importante, porque você percebe certas coisas que outras pessoas vão passar e não vão verificar, não vão perceber. E eu, assim, trabalhei como professora na Vila Maria e morava aqui na Vila Borges. E aí nós tivemos que mudar de casa. E lá nessa escola que eu trabalhava, passava todo mês um vendedor de rede, de coxa. E de manhã ele foi lá e ele insistiu muitíssimo que eu comprasse a coberta. E eu falei, não, eu já comprei coberta no mês passado, mas eu fiquei com aquele negócio na minha cabeça, eu tenho que comprar 3 cobertas. Aí eu falei, mas é maluquice da minha cabeça, eu não vou precisar dessas cobertas. E estava muito frio, mas eu tinha muita coberta em casa. Aí o rapaz foi embora, voltou à tarde eu estava novamente na escola. Me sai lá do fundo da sala um menininho, bem pequenininho, aluninho meu, e virou para mim e falou assim, tia, ele puxou minha blusa, eu falei, oi, a senhora vai lá naquele homem e compra 3 cobertas. E eu achei estranho, a criança muito quietinha, ele quase não falava, ele saiu lá no cantinho dele. Eu fui lá no homem, mas desde cedo eu estava no meu coração aquela intenção de comprar coberta, mas não comprei. Cheguei para o moço falou assim, eu vou fazer 3 cobertas para a senhora, com preço mais em conta. Aí eu falei, que Deus quer que eu compre essas 3 cobertas. Aí comprei essas 3 cobertas e deixei dentro do nosso carro. E fizemos a mudança, tudo. Quando chegou a noite, que a gente terminou a mudança, eu fui comprar um lanche e na praça, de frente à praça, tinha um pit dog, e havia um senhor deitado no banco, o senhor morrendo de frio e fome. Eu passei por ele e meu coração disparou de uma forma significativa. E minha filha estava comigo e aí eu falei assim, filha, eu preciso fazer alguma coisa com aquele homem. Aí eu cheguei nele e falei assim, o senhor está bem? Ele falou assim, eu sinto fome, muita fome. Aí eu fui lá no rapaz do pit dog, pedi para o rapaz preparar um lanche, tudo, mas a coberta não saiu da minha cabeça, de jeito nenhum. Aí eu cheguei perto dele, ofereci o lanche, o suco, e ele bateu o queixo. Eu falei assim, o senhor está com muito frio? Ele só balançou a cabeça, né? Eu falei, filha, vai lá buscar as cobertas, aquelas cobertas para esse homem. Quando eu entreguei a coberta para ele, meu coração se encheu de uma alegria tão profunda, tão assim que, olha, eu vou falar uma coisa para vocês, eu ganhei na loteria naquele momento. Porque aí eu entendi o que Deus queria falar comigo.
Deus mandou eu comprar aquelas 3 cobertas para que eu desse para aquele homem. E eu dei as 3 cobertas, eu não dei uma só não, era para entregar as 3. Quando eu entreguei as 3, eu senti meu coração encher, mas encher de uma alegria que eu jamais tinha sentido. E aí eu compreendi que aquele dom que eu tanto pedi, Deus tinha me presenteado, que foi o dom de discernimento. Então, irmãos, mesmo que você ache que não tem dom, fala com Deus, pede para Ele, porque o dom ele tem uma importância muito grande na nossa vida, certo? Deus quer usar você para abençoar outras vidas. Olha só, Deus quer usar você para abençoar outras vidas. Deus me usou naquele dia. Ele me usou de uma forma espetacular para que eu abençoasse a vida daquele irmão que estava com fome e com frio. E assim somos todos nós aqui na igreja. Deus nos usa ou manda alguém para nos ajudar. O amor de Deus ele é imenso, ele é maravilhoso, ele é supremo. Confiar em Deus é confiar que a sua vida vai ter mudança. Você tem usado os seus dons? Agora há pouco eu estava conversando com uma certa pessoa e aí eu falei que ela tem uma voz muito linda. E ela falou assim para mim: eu acho que não. Eu acho que sim, irmã. A tua voz alcançou meu coração. Glória a Deus por isso, viu? Obrigada. O seu dom de louvar é lindo, é maravilhoso. Você é muito envolvente, muito importante nessa igreja. Nós vamos ver onde Deus quer nos usar. Aonde será que Deus vai nos usar? Como Deus vai usar a gente? E como é que nós, tendo nossos dons, vamos poder trabalhar em favor do nosso Senhor? Em casa. Deus vai nos usar em casa. Aí a gente pensa assim, em casa? Mas como assim? Eu vou ler para vocês um versículo, 1 Coríntios 11:3. Mas quero que saibais que Cristo é o cabeça do homem, o homem a cabeça da mulher e Deus a cabeça de Cristo. Esse texto, ele é um texto voltado para governo e sujeição. Ou seja, Deus é cabeça de Cristo. Quando Cristo se ausentava dos apóstolos e ia para um monte orar, ele iria falar com Deus, que é o Pai dele, nosso Pai. E ele pedia para que Deus orientasse, para que Deus perdoasse nossos pecados, para que Deus o ajudasse a caminhar com a humanidade. E Jesus, o Filho de Deus, é o próprio Deus, ele tem essa possibilidade de fazer tudo só. Mas não, ele quis nos ensinar que como Jesus, como Filho de Deus, ele precisava sair e encontrar o Pai e pedir ao Pai a orientação. Cristo é a cabeça do homem. Cristo é a cabeça do homem. Por que Cristo é a cabeça do homem? Quando o homem se volta para Cristo, quando o homem se volta para buscar orientação dos céus, Cristo está lá para orientar, para dizer: olha, o caminho é esse, segue. O problema nosso é que nós não ouvimos, não sabemos ainda ouvir, mas quando a gente se dispõe a abrir o coração, a meditar na palavra do Senhor, Jesus vai estar falando com você. Amém. Glória a Deus, irmãos. Amém. Glória a Deus. E esse momento, quando o marido e a esposa estão na casa, nós, as esposas, temos que entender que o nosso marido, ele é o nosso cabeça. É ele que vai nos representar mediante Deus. E o homem, ele se torna a cabeça da sua mulher. Na palavra, o homem é o sacerdote da mulher. Porém, toda pessoa nascida de novo se torna sacerdote e rei. Por quê? Porque você
você sai do pecado, você vai estar na presença do Senhor, e é esse sacerdócio, é esse poder que Deus nos dá, que faz uma união só para Jesus, tá? Esse trecho vocês podem também estar procurando lá no livro da Bíblia, 1 Pedro, capítulo 2, versículos 5 ao 9. O único cabeça espiritual da sua casa tem que ser Jesus. Quando você tem Jesus no seu lar, a sua vida é transformada, a sua vida tem um direcionamento, a sua família caminha bem. Mas aí você vai falar assim: irmã, minha vida está um caos. Não é, irmão? Nós somos crentes, nós vamos passar por lutas. Mas eu quero dizer para vocês assim, melhor a gente estar com Jesus, melhor a gente estar com Deus, do que não estar com Ele. As nossas lutas, mediante a Deus, serão todas solucionadas. No tempo de Deus. O problema é que nós somos apressados e nós queremos para ontem. E não é assim. O trabalhar e o agir de Deus é totalmente diferente do nosso. Então, quando a gente percebe que caminhar com Jesus é mais vantajoso, você aprende a ter resignação. Ou seja, você aprende a esperar, aprende a orar, aprende a ouvir e aprende que o dom do amor ele vai existir naquele lar, naquela casa, naquela família. Por isso que eu digo a vocês, o maior dom é o do amor. Em todas as nossas dificuldades, nós vamos estar presentes quando nós temos o amor entre marido, esposa, filhos e toda a família. Amém. Deus vai nos usar na igreja, porque assim como só um corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função. Romanos 12, 4. O que esse trecho quer falar? O que esse versículo quer nos dizer? Que nós temos vários membros no corpo e que cada membro do nosso corpo tem uma função. A igreja, ela é corpo de Cristo. Então, dentro da igreja, existem várias pessoas com várias funções, com vários dons. E essas pessoas, elas estando unidas, o dom prevalece, o Espírito Santo enche a casa de amor e de bondade. E todos nós não somos alheios a isso, todos nós podemos servir a Deus, ou com a voz, ou com a pregação, ou com o discernimento, ou com a unção de cura, ou atendendo um irmão na porta. Então, a seara é grande, irmãos. E o Deus que nós servimos, Ele está aqui. Ele está aqui agora. O Espírito Santo está em volta de nós. Essa casa, ela é cheia de alegria, ela é cheia do amor do Espírito. Então, quando a gente fala que os dons são presentes de Deus, é porque esse presente, ele deve ser usado. Já parou para pensar quantas vezes você ganha um presente e não usa? Fica lá no canto. Vai ter alguma utilidade? Não. Quem te deu o presente vai ficar feliz sabendo que você ganhou um presente e não vai usar? Assim é Deus. Deus deu o dom da profecia para o irmão. Ele tem que usar esse dom da profecia. Deus deu o dom da língua, de falar em línguas. O irmão tem que usar. Deus deu o dom do discernimento do Espírito. Vamos usar esse dom. Deus deu o dom do louvor. Então vamos louvar, vamos cantar, vamos exaltar o nome do Senhor Jesus. Então é importante que nós saibamos que Deus quer ver esse dom, esse presente sendo praticado, sendo usado. Não guarda numa gavetinha. Ele está aí para você servir ao próximo. Esse dom, ele aparece muito após o triunfo de Jesus sobre a morte. No Salmo 68, versículo 18, a gente pode ver
esse trecho que eu estou falando, da vitória de Jesus sobre a morte. Então, quando Jesus vence a morte, Ele, na sua infinita bondade e misericórdia, Ele nos presenteia. Ele fala que cada um dos seus filhos que está aqui pode ter o dom e pode trabalhar esse dom. E se não tiver, clame a Deus, porque Deus vai te dar. Porque Deus é misericordioso o tempo todo. Amém. Quando o dom não é reconhecido, a igreja fica enfraquecida. Verdade, irmão. Igreja enfraquecida é uma igreja morta. Não são a quantidade de pessoas, é o mover do Espírito. O Espírito ele tem que estar dentro da igreja, ele tem que passear entre nós, ele tem que mover, ele tem que tocar seu coração. Agora, você pensa assim, mas a igreja que eu vou é muito cheia, ninguém vai me ver. Alguém muito importante vai te ver lá. É o Espírito Santo do Senhor. Porque a gente vai para a igreja, não é para aparecer, a gente vai lá para louvar. E o Espírito Santo, ele tem que tocar em você. Então abra seu coração, abra sua mente, abra seus ouvidos, irmãos. Porque só o Senhor, Ele pode modificar a sua vida em todas as situações. Na alegria, na tristeza, nas preocupações. Conte sempre com o Espírito Santo de Deus. A igreja ela tem que ser movida. Vocês têm que se movimentar. É a fé que movimenta. É o amor que movimenta. Então, quando você tem amor no seu coração, o Espírito Santo vai te encher. Vai te encher de alegria, de paz, de tranquilidade. Quantas vezes a gente está aqui louvando e você sente seu corpo arrupiar. Você sente uma vibração, a sua vida florescer. Isso é o Espírito Santo do Senhor. E Deus está aqui, gente. O Espírito do Senhor está aqui. Movimenta, gente. Movimenta, porque é esse Deus que a gente tem que servir. É esse Deus maravilhoso. É esse Espírito que tem que entrar dentro de você nesse momento. Glória a Deus, irmãos. Aleluia. E o dom. Uma igreja sem dons, ela é morta. Assim como ela é morta, anteriormente, como eu falei para vocês, ela sem dom, ela é morta. Então, se meu irmão tem um dom, vamos pegar esse dom, irmão, vamos desenvolver ele, vamos trabalhar nessa casa do Senhor, que cante maravilhosamente, que receba o irmão maravilhosamente, que dê um sorriso, mas o Espírito Santo tem que mover. E essa igreja, ela é movida pelo Espírito Santo. Quando eu entrei com minha filha e minha amiga do coração, hoje aqui por essa porta, eu senti algo diferente. Eu estava muito nervosa. Eu quero falar para vocês, vou contar um segredinho. Eu estava muito nervosa. Mas quando eu entrei, eu percebi que o Senhor estava aqui. Havia apenas os bancos e um ou dois irmãos, mas foram chegando os outros e o Espírito do Senhor foi movimentando essa casa, porque aqui há a unção do Espírito Santo. Que Jesus derrame bênção sobre a vida de cada um, que entre no seu coração, que toque, Senhor, na vida de cada um, e que o seu Santo Espírito esteja aquecendo esses corações. Amém. E nós vamos ver também aonde Deus quer nos usar, no mundo. Nós falamos da casa, da nossa casa. Falamos da nossa casa, a casa de Cristo, que é a igreja. E falamos agora, vamos falar agora do mundo. E de uma certa forma é uma casa. Então o tempo todo aqui eu estou voltando para a casa. E nossa casa tem que ser Jesus. Então Jesus ele tem que estar nesses três campos aqui, da nossa pregação. Ouçam, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que são pobres aos olhos do mundo? Tiago 2, 5a.
Ouçam, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que são pobres aos olhos do mundo? Quantas vezes nós desprezamos aquele morador de rua, desprezamos aquele indigente, desprezamos aquela família que mora numa casinha bem modesta, bem simples. Muitas das vezes nós passamos por eles e ignoramos a existência deles. Será que é isso que Deus quer da gente? Acho que não. Tenho certeza que Deus colocou nós num patamar melhor, numa vida melhor, para que nós possamos ser humildes, ter um espírito humilde e ir lá no meu irmão, falar com ele, ouvir o que ele tem para dizer. Às vezes, ele não precisa de mais nada, a não ser que você escute. Isso é um dom. A gente escutar da pessoa é um dom. E a gente ignora esse dom. Ignora porque não conhecemos. Ignoramos porque não compreendemos o valor de ouvir, o valor de um conselho, de um bom conselho. Então nós estamos cercados de presentes de Deus. E nós somos pessoas que estamos na casa do Senhor, precisamos realmente estruturar nossa mente e pensar: Senhor, aonde eu posso te servir? Aonde o meu dom pode te servir? Então, quando esse trecho bíblico aqui que eu escolhi fala: não escolheu Deus os que são pobres aos olhos do mundo, porque Jesus se fez pobre. Jesus veio ao mundo numa família pobre, aprender uma profissão humilde, para que fosse seguido por nós, que o exemplo dele fosse seguido por nós. E quantas vezes a gente, nossa, não vou fazer isso. Não, gente, a gente tem que fazer. Eu sempre tentei e acredito que eu fiz que meus filhos olhassem para o mais humilde. Os meus filhos, eles tiveram o ensinamento de ajudar as pessoas carentes, as pessoas doentes. Quantas pessoas idosas que precisam só de contar a história da juventude. E nós não damos tempo. Estamos correndo atrás do tempo, atrás do emprego, atrás de alguma coisa. E não estamos praticando esse dom. Então o dom, ele é algo supremo. E aqui, esse dom de você parar e ouvir seu irmão, demonstra o seu amor e o amor de Deus por você. Deus é amor. Deus quer que você socorra aquele que está perdido, aquele que está aflito, aquele que está triste, aquele que precisa apenas de um sorriso. Faça uma experiência. No decorrer da semana, passe pelas pessoas e fale bom dia e sorri. Bom dia. Você recebe aquele sorriso de volta. E na outra semana, fecha a cara, abaixa a cabeça e vai em frente. Aí depois vocês vão pensar: qual semana que o seu coração ficou mais leve? A semana em que você sorriu ou a semana que você fechou a cara? Então é esse momento, gente, que eu quero mostrar para vocês. Quando o Espírito Santo sorri para a gente, ele nos presenteia, ele nos dá esses dons. Aproveitem, distribuam esses dons. O seu dom revela a bondade de Deus. As pessoas, elas acham que precisam alcançar a perfeição para ganhar um dom, sendo que Deus revela a sua bondade a nós, os imperfeitos. Glória a Deus que eu sou imperfeita, porque só assim eu ganho meu dom. Quem é perfeito não quer dom. A imperfeição, Deus acolhe porque Ele quer moldar, Ele quer te dar um presente. Se você for muito perfeito, você não vai querer, porque você vai se achar autossuficiente.
E não pode ser autossuficiente, irmãos. A gente tem que ser dependente do amor de Deus, dependente do Espírito Santo. Então, não procurem ser tão perfeitos. Deus te ama da mesma forma que você é. O seu dom resgata as pessoas perdidas. Nossa, quantas pessoas temos perdido aí pelo mundo? Pessoas amarguradas, pessoas nas drogas, na prostituição, pessoas que precisam do seu amor. Resgate, tire essa pessoa dessa tristeza, desse mundo tão cruel, tão desumano. E eu quero dizer para vocês, irmão, que é uma alegria muito grande você servir ao próximo. Vocês não me conhecem, com exceção do irmão lá do cantinho ali. É uma honra muito grande eu estar aqui. Vocês não têm ideia da tranquilidade que eu estou aqui agora. É a tranquilidade que o Espírito Santo me encheu quando eu entrei porta dentro. E o Senhor derrame bênção na vida de vocês. Peçam seus dons, mas não esqueçam de pedir o maior dos dons, que é o amor. Não esqueçam de pedir que Jesus fique com vocês, porque Jesus representa esse amor puro, maravilhoso. E para concluir aqui, Deus quer usar você para alcançar e abençoar outras vidas, na sua casa, na igreja, no mundo, pois Ele nos concede os dons do Espírito Santo, para que possamos depender totalmente dEle, tornando-nos testemunhos do seu agir. Então, eu tenho que depender totalmente de quem? Dele, de Deus. Quando eu me dependo dEle, quando eu me ponho na presença dEle, quando eu falo, Senhor, governa a minha vida, Senhor, eu estou aqui para te servir, e eu ponho a minha vida a serviço do meu irmão, porque o meu irmão, ele representa o amor de Deus para mim. Amém, irmãos? Alguém hoje aqui presente com desejo de servir a Deus e ao próximo? Levanta a sua mão aí na sua cadeira, se disponha a servir ao seu próximo, ao seu semelhante, e se doe em amor. Não é fácil você amar aquele que te magoa, não é fácil você falar, a irmã veio, falou bonito, mas eu não gosto do meu vizinho. Não, gente, é aí que você tem que orar, é aí que você tem que doar, é aí que você tem que pedir o dom do amor, porque quando você aprender a amar, a sua vida vai ser tranquila e serena. Acreditem nisso, irmãos. É muito importante você pedir esse dom.